Olá, vamos para a aula 3, que também fala sobre o movimento circular uniforme, MCU, onde nós vamos envolver frequência e período. Todo movimento circular uniforme é um movimento periódico, isto é, todas as suas características se repetem em iguais intervalos de tempo. Então, por isso, nós vamos analisar algumas situações que vão aparecer, que é frequência e período. Então, frequência, nós vamos ver frequência, que é frequência. Frequência é o número de volta que são dadas num período de tempo. Ou seja, dentro do movimento circular, que ele é um movimento oscilatório, que eu tenho um círculo, vamos dizer assim, que tem o centro. Imagine um automóvel que ele circula várias vezes em torno desse mesmo ponto aqui, que é o ponto O, e sempre com velocidade constante, por isso que é o movimento circular uniforme. Então, o que acontece? Vai dar um período de volta, um número de volta, num período de tempo. E isso para nós é frequência. Frequência são números de volta, de oscilações, no período de tempo. E a unidade de frequência que nós vamos ver é medida em hertz. Por que hertz? Porque são giros por segundo ou rotações por segundo, então eu escrevo em hertz. Mas a frequência também pode ter unidade RPM, rotações por minuto. Quantos giros, quantas vezes girou em torno do eixo em um minuto. Mas a unidade padrão no sistema internacional é hertz. Então, isso nós estamos falando de frequência. Vamos dizer assim, eu tenho um automóvel que percorre uma pista circular, ele dá 10 voltas em 2 segundos. Então, nós vamos ver o seguinte, tem o número de voltas e tem o período de tempo. E eu falo assim, qual é a frequência que tem esse carro, esse automóvel? Daí eu vou calcular frequência, que é o número de voltas num período de tempo. Então, a frequência aqui vai ser 10 voltas em 2 segundos. 10 dividido por 2, 5. Então, são 5 rotações ou 5 giros por segundo, que é a mesma coisa que 5 Hz. Isso nós estamos trabalhando com a frequência, como eu disse para você, que é no movimento circular uniforme, porque é um movimento periódico. Mas, além da frequência que nós estamos estudando, nós vamos ver também período. Período, para nós, é representado pela letra T. Período é a mesma coisa que tempo de giro o tempo de giro de um móvel ou de um objeto em torno de um eixo comum. Então, o período no movimento circular uniforme é o intervalo de tempo decorrido durante uma volta de uma partícula de um corpo e assim por diante. Período, então, é o quê? É o tempo pelo número de voltas. Pelo número de voltas. Com isso, eu consigo descobrir o tempo de uma volta. Então, vamos ver na situação anterior. Nessa situação anterior, eu falei que o móvel dá 10 voltas em 2 segundos. Tem uma frequência de 5 Hz. Então, o período dele é o quê? Ele dá 10 voltas em 2 segundos. Então, ele gasta 2 segundos para dar o quê? 10 voltas. 2 dividido por 10. 2 dividido por 10 dá 0,2 segundos. O que quer dizer isso? Que o período do movimento é 0,2 segundos, ele dá uma volta a cada 0,2 segundos. Portanto, 10 voltas são os 2 segundos aqui. E a relação que existe entre período e frequência? Eu posso fazer o seguinte, período é a mesma coisa que o inverso da frequência. E a frequência é a mesma coisa que o inverso do período. Tanto que, se você prestou atenção aqui, olha, a frequência não é 10 dividido por 2, que deu 5. Aqui, se eu fizer o inverso, que é 1, seria período, poderia fazer aqui 1 sobre frequência. Conhecendo a frequência, que é 5, vai ficar 1 sobre 5.
E 1 dividido por 5, eu vou encontrar 0,2 segundos. Então, eu posso calcular de uma forma ou de outra. Alguns exercícios eles dão frequência e perde período, e outros dão período e perde frequência. Com apenas essas informações, eu consigo descobrir os dois. Vamos resolver um exercício aqui, olha. Um corpo em movimento circular e uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. Determine a frequência e o período desse movimento. Então, eu vou calcular primeiro a frequência. Então, o que é frequência? Frequência é o número de voltas num período de tempo. Depois, eu quero calcular período. Período é o tempo gasto no número de voltas, que é o inverso, como eu falei para vocês, a respeito de frequência e período. Primeiro, eu vou dar as informações retiradas do exercício. Ele dá 20 voltas. Então, o meu N é igual a 20 voltas. E eu tenho o período de tempo. O período de tempo é 10 segundos. Agora, para eu fazer essa conta, que eu vou fazer, aplicar a formulinha. Frequência, número de volta, 20 dividido por 10. Então, a minha frequência é 2 Hz, porque são 2 rotações por segundo, 2 Hz. E o período, eu simplesmente posso fazer o inverso. 1 sobre 2. 1 sobre 2, 0,5 segundos. Agora, nós vamos ver período e frequência dos ponteiros do relógio. Então, eu vou pegar o ponteiro do relógio, eu vou pegar o relógio. Então, eu tenho o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior, e o ponteiro das horas, que é o menor. E vou calcular o período e a frequência de cada ponteiro aqui do relógio. Então, vou primeiro trabalhar com o ponteiro das horas. O ponteiro das horas é o menorzinho. Imagine aqui, olha, aqui é 12 e aqui é 3, está 3 horas da tarde. Eu quero esse ponteiro, ele dê uma volta, esse ponteiro pequenininho aqui, ele dê uma volta completa. Ele sai desse ponto e volta para esse ponto. Consequentemente, se é 3 horas da tarde, ele vai marcar 3 horas novamente, vai ser 3 horas da manhã. Então, se eu calcular o período do ponteiro das horas, eu vou perceber o seguinte: para ele dar uma volta completa, voltar aqui novamente, esse pequeno saiu do 3 e voltar no 3, precisa dar o quê? Uma volta completa, ele vai gastar 12 horas. Então, qual é o meu período aqui? O meu período é em horas. Posso trabalhar em segundos? Como o valor vai ser muito grande, então eu vou deixar o quê? Em horas mesmo, tá? Agora, vamos dizer assim, eu quero a frequência. O que seria a frequência? Frequência é o número de voltas num período